Olá, galera do canal. Eu queria falar do meu novo livro. Aliás, eu já estou falando desse meu novo livro. Para quem não sabe, eu comecei a escrever já de um tempo para cá e eu já estou com 2 livros publicados e já estou escrevendo já um terceiro livro, né, que ainda está em processo de elaboração. Mas eu queria falar um pouco, né, gente, dos meus 2 livros que já estão, né, disponíveis, que são esses daqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, gente? Então você encontra aqui na plataforma Wiclap esses 2 livros. O primeiro deles é o Manifesto Teísta e Fundamentos Terapêuticos e Medicinais da Magia, tá? Mas eu queria falar mais desse livro aqui hoje. Vocês podem clicar em cima, eu já cliquei, tá aqui ele aqui, né, gente? E esse livro, ele vai ser a dor de cabeça dos ateus, né? Porque há muito tempo que os filósofos, os intelectuais, já vêm apresentando provas, né, lógicas da existência de Deus, e isso está sendo trazido à baila, né, pela internet, né? Tem muito ateu aí que diz: ah, eu refutei as 5 vias de São Tomás de Aquino, ah, eu refutei, aí você chega lá, era tudo bravata, né? Você vê que não é uma coisa séria, né, gente? Aí teve um aí que disse que refutou as 5 vias de Tomás de Aquino, que o princípio que ele usou o princípio da causalidade para o universo inteiro, mas é claro, o princípio da causalidade é um dos princípios universais da razão. Quer dizer, cada uma. Você vê, eu ainda vou fazer um vídeo, né, mostrando, né, esse tipo de essa coisa patética, né, de ficar, né, querendo refutar coisas sem conhecer lógica, sem conhecer os princípios da demonstração e da refutação racional. Mas esse texto aqui, muito embora os argumentos de Tomás de Aquino nas 5 vias sejam muito bons, mas o Tomás de Aquino, ele assim ainda é muito ingênuo, né, para malícia, né, e para a malandragem que existe hoje e para o nível de velhacaria que existe hoje em dia entre os cientistas, entre os, né, falsos cientistas, né, maioria da comunidade científica, e os ateus, né, que usam a máquina da ciência, né, para validar as suas próprias crenças, né, gente? O que acontece é o seguinte, é que a ciência, ela deveria estar contemplando os interesses da humanidade, né, o interesse público, né? Mas assim, se a gente for pensar, o ateísmo interessa quem? O ateísmo interessa aos ateus, é uma religião, é uma crença particular de um grupo de pessoas, né? E a ciência, ela deveria contemplar não o interesse particular, o interesse de um grupo, mas o interesse, né, público, o interesse da humanidade, aquilo que é interessante para a humanidade. E, no entanto, muitos cientistas, muitos ateus que estão ali dentro, eles aparelharam a máquina da ciência para ela ficar, né, validando as suas crenças particulares, os seus interesses egoísticos e suas crenças particulares, né? Você vê que o ateu não está muito preocupado com a ciência, ele está preocupado em ficar validando as suas crenças pessoais, tá, gente? E o ateísmo é uma crença pessoal. Agora, acontece que um professor universitário, um cientista que trabalha numa instituição pública, ele, no momento em que ele entra lá na universidade, né, que ele vai lecionar, ele é um agente público. Ele não pode ficar defendendo seus interesses egoísticos ou seus interesses particulares. Ele é um agente público, né? E ele não é pago para ficar fazendo apologética de suas ideias particulares, mas ele é pago para fazer ciência verdadeira, ciência séria, né, que atenda, né, às necessidades da humanidade, que atenda ao interesse público e não o interesse dele. Não deve se fazer, né, não deve se usar a coisa pública como se fosse a coisa deles, né? Então, como é que eles fazem isso? O ateísmo, eles introduzem o ateísmo em pressupostos, né, de doutrinas supostamente científicas, que na verdade são pseudociências. Um exemplo disso é o darwinismo, né? Então, na verdade, o darwinismo é propaganda ideológica panfletária do ateísmo, né? Mas eles acham que podem fazer isso, e como eles colocam, tingem aquilo, pintam aquilo com uma aparência de ciência, né? Como se ciência fosse, né? Mas ateísmo não é ciência, né? Ateísmo. Qual é o experimento que comprova o ateísmo?
né, do ponto de vista do falsificacionismo, quais são as condições em que o ateísmo pode ser considerado refutado? Não tem. Né? O ateísmo é irrefutável, ele não é falsificável, então é pseudociência. No entanto, ele entra como pressuposto de doutrinas, de modelos explicativos da ciência. Isso gera um vício metodológico que invalida a pesquisa científica, tá? Porque quando você introduz pressupostos não científicos, sem demonstração, sem prova, né, você está viciando, né, a ciência em explicações pseudocientíficas, né? E esses mesmos cientistas que fazem pseudociência, que dão uma banana para o falsificacionismo de Karl Popper, né, para as considerações gravíssimas de Karl Popper, são os mesmos que depois vão chamar, né, para a psicologia de pseudociência, são eles que vão chamar, né, a psicanálise de pseudociência, são eles que vão chamar a homeopatia de pseudociência, que vão condenar as terapias alternativas, é essa gente. Então, esse tipo de velhacaria é o que tem marcado a comunidade científica de hoje, né? Então, justamente por isso e outras coisas é que eu escrevi esse livro. Esse aqui é o meu primeiro exemplar impresso, tá, gente? É assim, eu dá vontade de comer o livro, né? Eu acho que eu seria o primeiro escritor a ser intoxicado pelas tintas, né? Porque quando eu vi, só que ele está com um probleminha, né? Que é um errinho, que essa parte aqui ficou muito na margem, mas isso já foi corrigido, né? Mas esse primeiro exemplar vai ser um exemplar de prova para eu ler e fazer uma autocrítica daquilo que eu mesmo escrevi. Tá bom, gente? Então esse aqui, ó, Manifesto Teísta, de André de Figueiredo, né? No caso, eu, né? Mas sem vaidades. Claro, a gente é um ser humano, né? Todos nós temos vaidades, né? Mas assim, é uma das coisas mais importantes que eu já fiz. Eu acho que é uma das contribuições mais importantes minha para a humanidade, talvez. Não sei se isso vai ter alguma serventia, eu acredito que vai. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: os ateus vão ter que, né, se virar nos 30 para refutar o que está aqui. Porque Tomás de Aquino é muito bom, as 5 vias de Tomás de Aquino são perfeitas. Mas hoje nós temos recursos, por exemplo, o falsificacionismo de Popper. Isso é uma coisa que não existia na época de Tomás de Aquino. Então é claro que você vai encontrar muitas coisas parecidas com o tomismo aqui, né? Parecida, mas eu não sou um grande especialista de Tomás de Aquino, né? Nunca li na íntegra a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Eu vou ser bem franco com vocês, eu li algumas coisas que estão lá na coleção dos Pensadores. Esse livro não é um livro de tomismo, não é um livro das 5 vias de Tomás de Aquino, é um livro em que eu encontrei provas, né, dentro da minha própria pesquisa, dentro do meu próprio processo, né, de reflexão de 10 anos. Isso aqui é o fruto de 10 anos de angústia solitária, angústia reflexiva e solitária, tá, gente? Então, dentro da autoridade, a única autoridade que nós reconhecemos aqui é a autoridade da razão, tá, gente? Então, leiam o nosso livro. E vocês, ateus, agora eu vou dar muito trabalho para vocês. Eu quero ver o que vocês vão falar. Leiam, comprem o meu livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou então eu vou ensinar um caminho bem fácil também, né, para vocês terem acesso. Vocês podem entrar aqui no meu canal, o Eterno Aprendiz. Por enquanto o nome do meu canal é esse, ele muda toda hora, né, e o Eterno Aprendiz. Aí vocês vão aqui nesse linkzinho que está aqui, ó, uiclep.bio. Aí vocês clicam e vocês vão ter aqui acesso aos meus 2 livros, né. Em breve o meu 3º livro estará aqui nessa relação, né? Aqui está o livro, né? Então vocês vão poder, né, ter acesso a esse livro, né? Que vamos colocar aqui um 3D para vocês verem, ter uma ideia, né? Ó, aqui o livrinho aqui, ó. Olha ele girando, né? Olha ele aqui, é o livrinho aí, né? Então, gente, esse é o livro, a minha contribuição. Vocês, ateus, né, vocês podem ir lá no meu canal ou podem clicar aqui, né, na descrição desse vídeo e vocês poderão comprar o meu livro. Esse aqui vai dar dor de cabeça em vocês, hein? Quero ver o que vocês vão fazer, quero ver como que vocês vão, né, refutar isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Manifesto Teísta. Quero ver como é que vocês vão refutar esse livro aqui.
viu? Eu vou fazer mais vídeos lá para diante, né? Falando desse livro. Só vou aqui concluir lendo aqui o texto da contracapa. A obra Manifesto Teísta de André de Figueiredo apresenta um arranjo estrutural bastante lógico e sistemático. Cada seção parece construir sobre a anterior, formando uma argumentação coerente e progressiva. A obra começa com um prefácio no qual o Figueiredo estabelece o contexto e o propósito da obra, critica ideologias contemporâneas e introduz o conceito de um teísmo universalista e científico. As sessões subsequentes aprofundam-se em debates filosóficos sobre o conhecimento, a percepção e a existência de Deus. Elas criticam o ateísmo por originar-se das falácias dos sentidos, argumentando que suas premissas levam a conclusões absurdas. O fluxo da obra é bastante claro, com cada sessão aprofundando-se em um aspecto específico da argumentação geral. Isso facilita o acompanhamento do raciocínio do autor e permite que os leitores se envolvam com os argumentos em um nível mais profundo. A organização das sessões e a progressão da argumentação são bem estruturadas e lógicas, o que ajuda a manter o interesse do leitor e a compreensão do conteúdo. Então é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo, se assim os céus o permitirem. Até mais.